Olá, sejam bem-vindos ao podcast da CLEP, o podcast onde de uma forma simples, descomplicada e descontraída falamos sobre casamentos. Este é o episódio número 10 da segunda temporada. Bem, e para terminarmos esta temporada, confesso que andamos aqui um bocadinho às voltas. Eram muitas as ideias e muitos os temas que eu queria trazer, mas por um ou outro motivo acabaram por não se concretizar e eu acredito muito, e quem me conhece e quem me segue sabe disso, nos sinais que o universo nos vai dando. E portanto, a convidada que cá está não era... Não vou dizer a primeira opção, mas não era aquilo que nós tínhamos programado e, portanto, eu tenho que fazer aqui um duplo agradecimento, não só por ter aceito o nosso convite, assim, quase que em última da hora, e estou muito feliz com aquilo que vai aqui acontecer hoje. O título deste episódio é Sem Papas na Língua e, portanto, eu não sei muito bem onde é que isto nos vai levar, mas para uma conversa sem papas na língua tenho comigo a Vitória, a quem desde já mais uma vez agradeço. E portanto, Vitória, não sei onde é que isto nos vai levar mesmo, não sei onde é que queres começar, sem papas na língua, porquê? Olha, antes de mais, obrigada pelo convite, eu também não estava à espera, se tu não estavas, eu também não estava. Olha, onde é que isto nos vai levar? Não sei, como eu te disse, eu acho que isto é um bocadinho como o meu Instagram, que acho que foi por isso que também te lembraste de me trazer aqui. É muito natural e muito transparente, portanto isto para mim é uma conversa, portanto, como se nós estivéssemos aqui ali no café. Um bom final para esta temporada, porque o podcast é isso mesmo, é sem filtros, sem guião, sem grande preparação, exatamente para nos pormos um bocadinho também no papel dos noivos, que quando chegam aos fornecedores de casamentos não têm propriamente um guião de que perguntas é que eu vou fazer, em que mundo é que eu me estou a meter, o que é isto organizar um casamento e, portanto, pôr-nos, calçarmos os sapatinhos deles e percebermos como é que isto vai acontecer. Para quem não te conhece, que eu acredito que seja assim uma minoria das pessoas que nos estão a ouvir. Não, é verdade. Eu acho que quem está a planear o casamento, a tua página acaba por ser aqui um bom princípio. Mas para quem não conhece, ajuda-nos. Tu tens uma página de Instagram relacionada com casamentos? Sim. É assim, eu acho que já foi mais sobre casamentos, ou seja, só sobre casamentos acho que já foi mais do que é agora, mas começou muito por ser uma página de casamentos. Eu fui pedida em casamento em fevereiro de 2020 e passado um mês estourou uma pandemia que todos nós conhecemos. Ainda nos lembramos, Exatamente. Pronto, e na altura eu comecei a consumir muito conteúdo relacionado com casamentos e eu encontrava muita coisa no estrangeiro, mas muito pouca coisa cá em Portugal. E aquilo que eu encontrava cá em Portugal, sou sincera, sem menosprezar ninguém, não me identificava muito com aquilo que via. Então eu pensei, eu gosto tanto do digital, eu gosto tanto de comunicar, porque é que eu não queria a minha própria página para partilhar os meus gostos pessoais relativos a este mundo? A parte dos eventos também sempre foi uma coisa que me atraiu muito. E então criei a minha página de Instagram, e nunca pensei que fosse chegar a algum lado e começou a correr bem, etc. E entretanto evoluiu e agora já é um bocadinho mais do que só sobre casamentos, mas a ideia sempre foi essa, foi partilhar o lado um bocadinho mais pessoal daquilo que é a minha visão sobre o mundo dos casamentos. E entretanto com essa partilha também comecei a aprender muita coisa, comecei a criar muitos contactos, acabei por fazer o mesmo curso que tu fizeste em Madrid e pronto, e olha, hoje estamos aqui. Já lá vamos. Mas olha, essa paixão pelos casamentos, porque tem que ser uma paixão, ela nasce só quando tu és pedida em casamento ou já vinha de anteriormente? Não, eu lembro-me... Para aí em 2016 eu ainda estava a tirar mestrado e lembro-me de às vezes estar a estudar e ir ao Pinterest, que ainda não era muito conhecido na altura, e guardava imagens de inspiração de casamentos. Sempre foi uma coisa que eu adorei, as decorações, o ambiente, tudo, e também venho de uma família que me puxa muito para esse lado da festa e da partilha. Depois ouvi dizer que a casa dos teus pais era ali o ponto de partida. A casa dos meus pais é tipo o hub das festas e desde que eu sou miúda
isso sempre foi assim e sempre me puxaram muito para esse lado, e depois acabou por ser aqui uma extensão daquilo que já vinha a acontecer na minha vida, mas não, isso depois, lá está, eu acho que isso também é um bocadinho a consequência dos tempos em que vivemos. Sempre foi uma coisa que eu gostei e que falava disso intimamente junto dos meus amigos e da minha família, mas como as redes sociais não eram aquilo que são hoje, acabava por ser uma partilha muito mais privada. Hoje em dia, como nós temos essa possibilidade, acabamos por alargar esse espectro. Claro. Exatamente. Mas tu vens numa área que nada tem a ver com isto. Nada. Depende daquilo que consideramos, não é? Para mim é muito difícil pôr-me dentro de uma caixa, mas eu estudei Línguas e Relações Empresariais na Universidade de Aveiro e depois fiz mestrado em Gestão com especialização em Marketing e Negócios Internacionais, portanto, acaba Bem, a comunicação aqui, sempre, a não é? comunicação está sempre presente. A parte dos eventos não tinha qualquer formação na área até fazer o curso. Foi sempre muito uma perspectiva assim mais desportiva. Mas olha, já lá vamos ao curso. Tu crias a página, então ficaste noiva em fevereiro, criaste a página pouco tempo depois? Foi para aí em novembro, porque eu entretanto ainda tive que combater aquela coisa de ter vergonha de aparecer e de... Já te sentes confortável? Hoje em dia... Não queres nem saber, não é? Não quero nem saber. Mas na altura lembro-me de pensar isso, de oh meu Deus, o que é que as pessoas vão pensar? Agora olha, vem para aqui esta a falar disto, tipo, esta aqui não é ninguém. Mas depois tu chegas a um ponto que é de género, ninguém paga as tuas contas, tipo, tu tens que fazer aquilo que tu queres e aquilo que te faz sentir bem, independentemente de estar alguém a ver ou não, às vezes até pode ser só uma pessoa. E se nós contribuirmos em alguma coisa para a vida dessa pessoa, já está tudo certo, não é? Exatamente. Olha, mas então, criamos a página em novembro, tinhas uma perspectiva sobre o que era o mundo dos casamentos, entretanto, como tu disseste, crias a página, começam a surgir uma série de contactos. O que é que acontece, ou como é que a tua perspectiva sobre esta realidade muda? Olha, mudou em várias... Mudou sim senhora, porque eu acho que tinha uma perspectiva muito mais fechada daquilo que eu achava que era certo e da forma como eu olho hoje para as coisas. Eu tinha muito aquela ideia e vou assumir que eu fui esta pessoa que achava tipo, oh meu Deus, em Portugal isto é tudo bem parolo, mas quem é que gosta disto? Tipo, porque é que vão querer fazer isto? E hoje em dia eu olho para as coisas de uma forma completamente diferente. Eu acho que o casamento tem que ser o reflexo daquilo que são as pessoas que vão casar. E isso, para mim, é a base de tudo. Independentemente de eu, Vitória, gostar ou não, o que importa é se tu, Isabel, noiva, vais gostar. E se aquilo transmitir realmente aquilo que é a essência dos noivos, então o casamento vai ser incrível. Sim. E eu percebi-me muito disso com os contactos que vou tendo e com as noivas com que vou falando e etc. Para mim, um casamento é muito mais do que aquilo que eu achava na altura, de ter uma decoração linda e um vestido bonito e a maquilhagem perfeita. É a forma como os noivos vão estar no dia. Se os noivos estiverem na sua plenitude, estiverem felizes, essa felicidade vai transparecer e o casamento vai ser um sucesso, independentemente de ter a melhor comida, a melhor quinta, as melhores flores. Sim. Sabes que eu noto muito que há muita busca da perfeição, e porque tem que ser melhor que o casamento da prima, da tia, da amiga, que tem que ter aquele decor que vimos no Pinterest, que tem que ter uma série de coisas, pois as pessoas muitas vezes perdem-se no caminho e esquecem-se do essencial. E portanto isso que tu dizes vai muito encontrar aquilo que nós tentamos fazer na CLEP, no trabalho que nós fazemos com os nossos noivos, sabes? Sim, aliás, eu aí vou acrescentar uma coisa que foi uma reflexão que eu tive há pouco tempo, porque eu acabo por contactar diariamente com noivos, embora não trabalhe com wedding planning, contacto diariamente, e uma das coisas que mais me dizem é opá, eu gostava mesmo de fazer isto, mas a minha amiga fez no casamento dela já não quero repetir. E então já não quero. E isso para mim é uma coisa que me faz zero sentido, porque não é por muita gente ter feito que não quer dizer que tu não possas fazer. É como, por exemplo, ir de lua de mel às Maldivas. Porque toda a gente vai de lua de mel às Maldivas, mas se é o teu sonho ir de lua de mel às Maldivas, porque é que tu vais deixar de ir às Maldivas? As pessoas querem coisas diferentes. É a primeira coisa que me dizem quase sempre é oh Isabel, eu quero uma coisa diferente. Depois nós vamos esmiuçar e vamos acabar quase sempre mais ou menos no mesmo, não é? Porque há sempre muita personalização. Mas é aquela coisa de eu quero diferente. Mas o que é diferente? Não é? O que é diferente? E porquê que querem diferente? Exatamente, não é? É que eu sinto que depois no querer diferente
acabam por pecar ali um bocadinho e às vezes até nem ficar tão bem do que o que é clássico. Eu adoro coisas clássicas, eu sou uma pessoa dos clássicos. Intemporal, não é? Intemporal, eu amo. Mas ao mesmo tempo acho que há muito esse preconceito e acho que isso também vem muito das redes sociais. Como nós conseguimos ver mais daquilo que se passa na vida dos outros, entre aspas, acabamos por tentar contrariar um bocadinho isso e tentar ser diferentes. E não está errado ser diferente, mas também é ok pensar que se queremos Sim, mas igual ser e diferente aquele é com o nosso consistência, sonho, não é? exatamente. Com um motivo, com um propósito. Agora, ser diferente só por ser diferente, não é? Não faz, assim, não faz grande sentido. Portanto, a perspectiva mudou. Completamente. Olha, e como é que foi o processo de organização do casamento? Fizeste-o sozinha, não fizeste? Mais ou menos. É assim, eu se tivesse casado numa quinta ou num hotel ou num espaço preparado para eventos, eu provavelmente teria feito tudo sozinha. Mas, como nós falamos inicialmente, casei em casa dos meus pais, não é? Porque é aquela casa que sempre foi a casa das festas, portanto não havia outro sítio onde pudesse ser. E como eu queria no dia poder usufruir e não ter que estar preocupada em ter que coordenar tudo, e mesmo para os meus pais, são meus pais, eles não têm que estar no dia preocupados em receber pessoas e estar ali a fazer toda aquela parte logística, digamos assim. Então eu quis ter uma pessoa para nos ajudar nessa parte. Acabei por contratar ali um wedding planning parcial, digamos assim. E foi-nos acompanhando ao longo de todo o processo, embora a maioria das coisas de planeamento fomos nós que fizemos. Mas foi uma fase muito gira. Tens saudades? Tenho mais, não é saudades do planeamento em si, é saudades da expectativa e de tudo aquilo que se criou à volta daquele dia, porque o meu casamento foi algo muito vivido e muito sentido por todos aqueles que estavam à minha volta, seja amigos, seja família, o que acabou por ser muito positivo. Mas é isso que faz a diferença. Foi muito, muito bom. Nós até costumávamos brincar e dizer assim, ai meu Deus, quando o casamento aconteceu, o que é que nós vamos falar? Mas olha, sabes que fala-se muito da depressão pós-parto, eu acho que há uma depressão pós-casamento, porque os noivos ficam... Não notas? Eu noto isso com as noivas que eu falo, mas eu por acaso eu não senti isso. Eu não senti depressão pós-casamento, eu senti que vivi tudo como tinha que viver e de forma intensa quando tinha que o viver. E depois estava bem com o facto de ter acabado. Mas também acho que é preciso... E isso eu sinto, sobretudo relativamente ao dia. Não sei se tu sentes isso. Eu acho que as noivas esquecem-se muitas vezes de viver o dia para elas e vivem o dia em função... Olha, não o noto por um motivo, porque isso é um tema sempre que nós abordamos durante a preparação e eu vou trabalhando isso muito com elas, então acabam por chegar ao dia já com esse tema bastante trabalhado. Claro que há uma outra exceção, e já tive uma ou duas noivas em que eu sinto, saio de lá e digo, olha, isto, não saio com o coração tranquilo, porque... Para mim, sair com o coração tranquilo é dizer, estes noivos, isto correu super bem, mas estes noivos estavam mesmo felizes. Exato. E há noivos que sinto, é muito raro, mas tive um ou dois casos que as noivas estavam tão ansiosas e queriam tanto controlar as coisas, que quase que nem nos deixavam trabalhar. E aí há coisas que tu não consegues controlar, não é? Porque eu explico-lhes, olha, se vocês já que nos contrataram, confiem, não é? Entreguem, aproveitem. Mas há pessoas que, por perfil, não conseguem mesmo e nota-se. A forma como vivem um casamento é completamente diferente. Pois, eu acho que isso depois acaba, depois se calhar por culminar mais na probabilidade dessa depressão pós-casamento, que viveram aquilo de uma forma tão... pouco leve, digamos pouco assim, leve. Que depois culmina tudo naquele, pronto, não sei se é depressão, mas naquela fase menos aquela nostalgia, não é? Porque estás ali quase, muitas vezes mais de um ano a preparar o casamento. Se bem que este ano está a ser uma coisa super atípica, que de repente... Olha, vou-te dizer, esta semana apareceram tipo 3 ou 4 casamentos para outubro. Não, eu estou surpreendida. Uma das minhas melhores amigas vai casar daqui a 2 semanas e ela organizou o casamento em 2 meses, tudo sozinha. Pronto, este ano está assim uma coisa muito atípica, mas estou no geral uma noiva está a organizar o casamento 2 anos, sim. Organizar está durante 1 ou 2 anos, depois a sonhar está a sonhar lá há muitos anos. Sim. E então depois quando as coisas acabam e se concretizam, eu acho que fica ali aquela nostalgia de e agora? Eu sei que a maioria das pessoas sente isso, no meu caso não foi assim, mas eu sei que também
Lá está, o meu caso é muito particular. Eu fui muito contra aquilo que eu achava que ia ser. Eu achava que ia ser uma noiva super nervosa, super controladora, que ia chorar, que ia ser 30 por uma linha. Não. E eu fui totalmente ao lado disso. Eu no dia estava super calma, estava super tranquila, não deitei uma lágrima, eu só queria era divertir-me, estava-me a rir o tempo todo, estar com as minhas pessoas e lá está, nós às vezes quando somos postos nas situações depois reagimos de uma forma completamente diferente daquilo que achamos. Mas isso é uma coisa que eu também depois me apercebi, foi que os fornecedores que eu tinha eram fornecedores muito bons. E então, como eu tive 2 anos de contacto com eles e também por causa da minha página acabei por desenvolver uma relação muito mais próxima com eles. Muitos deles hoje em dia são meus amigos e eu mantenho uma relação próxima com eles ainda hoje em dia. E portanto, acabei por estar super à vontade. Foi-te fácil escolher os fornecedores? Foi, muitos deles eu já sabia aquilo que eu queria, porque lá está, também já era uma coisa que te interessava muito antes. Já era uma coisa que me interessava e eu já conhecia alguns players do mercado. Eu acho que o mais difícil para mim de escolher talvez tenha sido a Wedding Planner. Foi? Talvez tenha sido. Até porque o meu marido era completamente contra ter o Wedding Planner. Olha, mas até nisso os casamentos este ano são atípicos. Tenho tido uma série de contactos por parte dos noivos, o que não é nada normal, normalmente são sempre as noivas. E no meu caso foi ele, porque eu dizia, nós temos que ter, até que ele ficou farto de me ouvir, então foi ele à procura e chegámos ali a um compromise de que tínhamos, mas ele tinha uma palavra também a dizer sobre o assunto, porque tirando isso, olha, eu já sabia onde é que queria fazer o meu vestido de noiva, eu já sabia onde é que queria fazer o casamento, portanto, a partir daí foi tudo muito fácil. Fluiu muito facilmente. Se fosse hoje, voltavas a escolher os mesmos fornecedores e voltavas a fazer da mesma forma que fizeste? Quase tudo igual, tirando pequenas coisas, coisas que foi da lista que o meu marido tinha que tratar. Desculpa, Tiago. Não, mas nós por acaso já falámos sobre isto, mas imagina, nós tínhamos que contratar casas de banho, que é uma coisa que a maioria das pessoas não tem que fazer, porque não casa num espaço quem que é uma quer casar casa fora de um espaço convencional não pensa nessas coisas. Exato. Pronto, opa, sou sincera, é a parte que menos, para uma noiva, menos interessante, então foi, pronto, ficas com a decoração, eu trato das casas de banho. E ele recolheu os orçamentos e o meu marido é muito forreta e então ele decidiu o mais barato e acabaram por ser aquelas casas de banho estilo festival. Ok. Que é assim, num festival não tem problema nenhum, mas que eu acho que num casamento que não combinam, não bate, né? Exatamente. Claro que hoje em dia as pessoas dizem, mas isso não foi nada, tudo se fez e nem sequer estava à vista, estava escondido e não sei o quê. Se fosse hoje, olhando como as coisas se procederam, eu preferia ter pago mais e ter uma coisa diferente. E isso eu acho que é uma grande lição para todos os noivos que nos estão a ver. Não vão só por aquilo que é mais barato, não têm que ir para o mais caro, mas não olhem só para o preço. E eu tenho noção que casar hoje em dia, como nós imaginamos o casamento, não é a coisa mais barata de sempre. Não é mesmo, eu também paguei o meu casamento só com o meu marido, sem ajuda de ninguém, portanto eu compreendo perfeitamente aquilo que estão a dizer. Mas é um dia tão importante que, para terem a tranquilidade que eu tive, não ir só pelo mais barato faz aqui muita diferença depois no resultado final. Ter as pessoas certas do teu lado e escolher bem os fornecedores. Sem dúvida. Olha, já que tocas aí na situação do preço, a expectativa muitas vezes, e não sei se as noivas que falam contigo abordam isso, muitas vezes não têm noção de quanto é que custam as coisas. Nenhuma. Não é? Não têm nenhuma. Nenhuma, mas eu também não tinha quando eu comecei. Quer dizer, eu tinha mais do que o meu marido, mas não tinha mesmo ideia dos valores de mercado na altura, que eu sei que hoje em dia já estão superiores, como é óbvio, como está tudo. Mas no fundo, e isto eu vou ser sincera, que é sem papas na língua. É sem papas na língua, foi a única coisa que nós fizemos. Eu acho que há serviços que efetivamente justificam o preço que se paga por eles. Eu posso dizer, por exemplo, o meu catering, e eu posso dizer marcas? Podes. O meu catering foi a Encontros, que é uma empresa excepcional. Maravilhosos.
foi assim top 3 dos fornecedores do meu casamento. Eles são incríveis mesmo. Já tive o privilégio de trabalhar algumas vezes com eles e trabalham muito corre bem. Não falha. Não falha. Por acaso eu lembro-me na altura deles fazerem visitas técnicas à casa dos meus pais. Fizeram tipo 2 visitas técnicas e nós questionámos, mas eles não vão precisar de ver mais nada, tipo, é só isto. São incríveis. E eles chegam lá, eles têm tantos anos de experiência e sabem tão bem aquilo que estão a fazer que num instante eles descomplicam, não é? Completamente. Descomplicam. Não, eles são mesmo incríveis e recomendo muito às pessoas que nos estão a ver. Não, mas isto para dizer que foi aquele tipo de fornecedor que eu vi que o valor que eu paguei por cada pessoa valeu tudo aquilo que eu paguei. Até valia exatamente. Mais, enquanto que há outras coisas que eu se calhar hoje olho e digo assim, honestamente não tinhas pago não tanto, tinha pago tanto. Não tinha... Exatamente, e eu acho que isso também é depois aqui uma forma das pessoas conseguirem equilibrar os orçamentos que têm, é perceberem, ok, eu tenho isto, eu sei que vai ser mesmo bom e é uma coisa que eu valorizo muito e para mim a comida era um ponto muito importante, portanto eu não me importava de gastar mais na comida e se calhar gastar menos noutro ponto. Sabes qualquer. qual é o problema? Que as pessoas normalmente só casam uma vez. Sim. E tu estás-me a dizer isso agora, que passaram quantos anos do teu casamento? Faz 2 agora no verão. A verdade é que quando estão a escolher os fornecedores e quando têm que fazer essa análise, não havendo um acompanhamento por alguém experiente e que está dentro do mercado, as pessoas não sabem muito bem priorizar e perceber, ok, se calhar vale a pena gastar aqui mais um bocadinho e diminuir o investimento noutro setor. E é um tema. Sabes? É um tema que eu acho que é muito pertinente para quem tem uma wedding planner e as wedding planners ajudam muito nessa parte. Porque depois também entra aqui um bocadinho ter pensamento de marketing, que é, ok, o casamento é dos noivos, mas nós também temos que pensar no nosso público-alvo, que são os nossos convidados. Claro. Portanto, o que é que os nossos convidados, eu conhecendo as minhas pessoas, o que é que elas vão valorizar mais? É um bom vinho, é uma boa comida, é uma boa decoração, é um menu gourmet, é um menu mais tradicional, o que seja. E aí eu acho que cabe muito aos noivos colocar-se no lugar das pessoas, que foi muito isso que eu fiz. Mas é obrigatório, porque assim, se tu quiseres casar sozinho, não convidas 100, 120, 130 pessoas. Exatamente. Não é? E aí tu não tens que pensar em ninguém. Agora, a partir do momento em que tens convidados, da mesma forma que tu queres ser simpática e agradável quando convidas as pessoas para jantar em tua casa, se estás a fazer uma festa para tanta gente, tens que ter cuidado com esses detalhes. Mas é difícil aos noivos, que não têm acompanhamento, muitas vezes pensarem nesses pormenores. E é por isso que eu digo que para quem quer ter uma festa, um festão, digamos assim, ter um acompanhamento de um profissional faz efetivamente toda a diferença. Porque nós depois sentimos que, imagina, nós até podemos gastar aquele valor da wedding planner, que nem tínhamos que gastar, mas depois poupamos noutras coisas porque o conhecimento de mercado é muito maior para nos direcionar, para vos guiar. Exatamente. Não é? Olha, a paixão foi tanto, o dia foi tão intenso que depois, para além da página, tu sentiste então a necessidade de ir à procura de formação. Porquê? Olha, eu sempre quis fazer. E desde que eu descobri o curso em Madrid, que eu disse, não, algum dia se eu fizer um curso vai ser este. Até porque eu sou completamente apaixonada por casamentos em Espanha. É uma realidade diferente. É uma realidade completamente diferente e é assim aquele sítio que, para além dos casamentos, toda a vibe espanhola, todo aquele encanto, aquela movida, como nós costumamos dizer, é a minha praia. É um festão. E eu gosto muito e identifico-me muito. E então, pronto, tinha que ser lá. E eu também quis fazer isso não só para me poder abrir outras portas no futuro, porque nós nunca sabemos o dia da manhã. E porque tu não gostas de meter numa caixa? Eu não gosto de meter numa caixa. E porque depois senti que começavam-me a fazer perguntas e a procurar-me também por um conhecimento que eu sentia que tinha que ser profissionalizado. E eu acho que isto é muito importante se dizer aqui, e não sei se isto se calhar vai sair um bocado de... Não vai nada, é sem papas na língua, sem papas na língua. Vamos embora. Vou falar, estou a falar com a Isabel como se fosse uma amiga minha. Isto para dizer que
Na altura eu não tinha, quando comecei a página foi uma das coisas que eu entretanto também mudei muito a minha mentalidade. Eu não via muitas vezes a diferença entre um profissional a organizar um evento e um amador a organizar um evento, mas o conhecimento que se tem e a capacidade que se tem de olhar para as coisas sendo profissional ou sendo amador é completamente diferente, e por isso quando me dizem muitas vezes porque os noivos organizam um casamento e acham que de repente já podem organizar não sei quantos. Eu hoje em dia, eu pensava assim, tipo, se eu organizo não sei quantos. Eu hoje em dia penso de forma completamente diferente, porque uma coisa é organizar o meu casamento. Eu conheço as pessoas, eu conheço os meus gostos, eu conheço os gostos do meu noivo, eu sei o que é que vai funcionar. Trabalhar com outras pessoas é completamente diferente. E uma responsabilidade tremenda. Responsabilidade completamente diferente. E eu acho que as pessoas não pensam muito nisto quando querem... Lá está, o facto de trabalharmos num setor, porque tu não trabalhas, mas estarmos a falar de um setor que não requer profissionalização é tramado. Sim, mas eu sinto porque de muito repente isso. toda a gente acha que pode fazer, organizei o meu casamento, posso ser wedding planner. Exatamente, e foi um bocadinho também por aí que eu achei que, um bocado para honrar também esse setor e para poder responder às pessoas que diariamente falam comigo e me perguntam coisas e como é que eu posso aconselhá-las da melhor forma, fez-me sentido tirar então o curso e pronto, e é uma das coisas que eu depois também via mudar muito a minha mentalidade, também porque entretanto organizei casamentos, embora hoje em dia não esteja com isso, mas acabo por dar sempre ali uma mãozinha e uma ajudinha, e não estou a dizer para as pessoas não seguirem o seu sonho, se for o seu sonho, mas tenham em atenção que nem tudo aquilo que parece e há todo um mundo de backstage neste setor que efetivamente requer profissionalização e requer que as pessoas saibam aquilo que estão a fazer. A perspectiva mudou depois de organizares o casamento, depois de fazeres o curso, voltou a mudar? A parte que eu estou a dizer agora de organizar eventos mudou muito depois do curso, porque... Estamos a falar do curso na Condé Nast. Sim, desculpa, não disse. Porque para quem não sabe, não é? É o curso da Vogue na Condé Nast, portanto ele existe em Madrid, existe em Londres. Sim. Nós fizemos-lo em Madrid. Exatamente. É assim, eu acho que a forma como eles abordam os conteúdos e etc. é uma forma muito real e muito prática de como é que as coisas funcionam no mercado. Eu comecei a ter essa perspectiva depois de ter tirado o curso e depois também de ter organizado um casamento de uns noivos no Dubai, que são portugueses, moravam no Dubai e fizeram o casamento cá em Portugal. E foi completamente diferente organizar o casamento deles para organizar o meu. Eu estava mais nervosa no dia do casamento deles do que estava no meu. Porque é uma responsabilidade completamente diferente, porque se alguma coisa correr mal no dia do meu casamento, eu conheço-me e eu vou ser descontraída quanto a isso, mas ali estão-me a pagar para eu prestar um serviço e para ter a certeza que nada falha. E eu acho que é mesmo muito necessário neste momento as pessoas que se lançam neste mundo terem consciência disso. E no curso, e agora que falas do pagar, sabes que uma das grandes aprendizagens que eu tive, e aqui abrindo o jogo todo, que é sempre papas na língua para um lado, também é para o outro. Sim, força. Das grandes dificuldades que eu tinha era perceber, então, mas qual é o nosso valor enquanto profissionais do setor? E eu acho que o curso, certamente também tiveste essa aula, em que te ajudam a perceber quantas horas tens de trabalhar para um casamento, quanto é que vale o teu valor hora, e as pessoas muitas vezes também não têm essa noção do valor que está por trás, não é? Nem do tempo que efetivamente implica organizar um casamento. Até porque, se virmos isto de uma perspectiva de plano de negócios, tu tendo um negócio de planeamento de casamentos, tu não organizas só um casamento por ano como estás a fazer quando é o teu. Tu tens uma quantidade deles e isso tem que ser gerido de forma a chegares com o mesmo nível de qualidade a todos lado. Os casais, claro. E, portanto, isso tem que ser contabilizado. E eu, por acaso, acho que é uma
uma coisa que as pessoas podiam ser mais transparentes no mercado relativamente a isso e haver aqui Fala-se muito pouco. Fala-se muito pouco disso. Muito pouco. E quando se fala disso das wedding planners, fala-se, por exemplo, na parte de influencers e criação de conteúdo. Há muito pouca partilha também relativamente... eu acho que é um bocado aqui o mesmo pensamento para uma profissão e para a outra. Há pouca partilha sobre que valores é que tu cobras, quanto é que tu cobras por um vídeo, quanto é que tu cobras por um post ou por uma story, e é a mesma coisa que nos casamentos. Quanto é que tu cobras pela coordenação de um dia, quanto é que tu cobras por um planeamento total. Há aqui uma variação muito grande. Claro que é assim, as pessoas depois começam-se a posicionar de acordo com os clientes que atendem, e tu começas também a perceber, se tiveres olho para a coisa nas redes sociais, o que é que vai ser mais acessível e o que é que não vai ser tanto. Mas, do ponto de vista geral, há pouca transparência relativamente Há pouca transparência a isso. porque eu acho que os profissionais entre si também falam muito pouco. Nós, wedding planners, falamos muito pouco. E eu acho que isso é um tema que ainda tem que ser muito trabalhado em Portugal. Em Espanha, por exemplo, já não é assim. As wedding planners vêem-se como parceiras, não se veem como concorrência. Exatamente. E cá em Portugal ainda há um longo caminho a fazer-se nesse sentido. A verdade é que se nós falássemos todas mais, e se calhar contra mim falo, podíamos nos ajudar mais, conseguíamos estabelecer algumas regras para o mercado, era bom para todos, era bom para os profissionais, era bom também para quem procura os profissionais. Então acho que há um longo caminho ainda pela frente a ser feito. Eu concordo em absoluto contigo, e eu acho que isso, por exemplo, acontece noutras áreas do mercado de casamentos. Eu vejo, por exemplo, maquilhadoras e cabeleireiras. Na altura do meu casamento eu tinha 7 damas de honor, mais a minha avó, a minha mãe e a irmã do meu marido e a mãe do meu marido. E precisávamos todas de maquilhagem. E a minha maquilhadora contactou outras maquilhadoras e levou 2 colegas com ela, e houve uma partilha enorme e correu tudo super bem. E elas falam muito abertamente entre elas sobre como é que funciona a parte da beleza e o mercado delas. E eu acho que isso falta depois um bocado na parte porque a certa altura tu tens wedding planners que cobram um X valor, outras que nem sabem quanto é que hão de cobrar, e depois o cliente também fica confuso, não é? E não percebe porque é que há tantas disparidades. Eu posso abrir aqui o jogo, porque pronto, eu não trabalho na área, portanto tenho mais liberdade para dizer este tipo de coisas, e porque também não tenho jeito para ter papas na língua. Mas eu lembro-me na altura de ver orçamentos do wedding planners, tinha desde orçamentos de 5.000 euros a orçamentos de 1.000. Estamos a falar aqui de um intervalo de valores muito grande para um trabalho que supostamente inclui as mesmas coisas. Claro que cada um depois tem a sua assinatura e a sua forma de trabalhar, mas é uma diferença muito grande. Não estamos a falar de 100 ou 200 euros, estamos a falar de 4.000, portanto... É tramado. Eu acho que se fala muito pouco, e voltamos aqui à parte da profissionalização. Não exigindo profissionalização, as pessoas sentem-se... É um mercado livre. É um mercado livre, não sabem, não há aqui balizas, não é? Até porque em Portugal, e nós fomos procurar formação fora, porque a verdade é que em Portugal a oferta formativa nesta área é muito escassa, não é? É assim, não é zero, já não é zero, existe, mas eu também sou da opinião de que, assim, fazendo um curso, ou tu fazes um curso bem feito, que possa agregar alguma coisa de diferente do mercado em que tu te vais inserir, ou então também acaba por te acrescentar muito pouco, não é? Para mim não me fazia sentido nenhum fazer um curso em Portugal, mas lá está, isto também porque na altura em que eu me interessei por isso, eu não me identificava, como eu disse no início, com aquilo que existia em Portugal, embora eu acho que pelo menos este ano eu já começo a ver aqui... Não, há coisas muito bem feitas em Portugal e nós temos excelentes profissionais. Feitas, sem dúvida alguma. Sabes que eu acho que às vezes não se faz melhor, desculpa interromper, não se faz melhor em Portugal porque não há budget, não é? Claro, não é porque nós não queiramos fazer, é porque não temos clientes para isso. Exatamente. Tanto que os casamentos que eu tenho visto em Portugal que me têm deixado... Oh meu Deus. Dos famosos. São os dos famosos e nem só dos famosos, muitas vezes também destination weddings, porque há muita gente hoje em dia, como Portugal está no topo neste momento a nível de turismo, que quer vir a Portugal casar, e nós temos venues absolutamente incríveis para estrangeiros, e sente-se muito, e ainda bem que está a mexer também com o mercado dos casamentos em Portugal. Mas lá está, isso depois também vem muito a questão do budget para
as massas não é possível fazer muitas coisas. Eu também não fiz tudo aquilo que queria fazer, não tinha possibilidade para isso, e está tudo bem. Estipular limites, que é super importante. Das perguntas das primeiras que faço é, primeiro, budget, a seguir prioridades, não é? Porque para um casal a prioridade pode ser a decoração, para o outro pode ser o fotógrafo, e eu com o mesmo budget tenho que conseguir gerir aquilo que é importante para uns e que não é para outros. E tu não sentes que, na maioria das vezes, o budget inicial não é o budget final? Olha, eu não te posso... Eu, como profissional, faz parte do meu trabalho ajudar a que o budget seja cumprido. Mas vão havendo cedências. Normalmente vão havendo cedências. Eu estava a dizer Ao contrário, começa mais alto e depois afinal não tem tanto dinheiro, é isso que queres dizer? Não, por acaso no meu caso foi um bocado ao contrário, porque nós começámos com um budget que depois fomos percebendo ao longo do percurso que não era suficiente para aquilo que nós queríamos. Porque imagina, nós também, o nosso processo de planeamento de casamento foram 2 anos e meio, portanto estamos a falar de um período longo em que tu começas com uma ideia daquilo que passado 2 anos e meio já pode ser bastante diferente. E nós também na altura queríamos fazer o casamento em casa dos meus pais, mas depois também não tínhamos a certeza se era possível e portanto tínhamos um budget que se calhar para casar numa quinta era super possível, mas para casar num espaço privado... Para quem acha que casar em casa é mais barato que casar num espaço preparado, pois não, né? É completamente o oposto. Sim. Pronto, e depois acabámos por ter que ajustar um bocadinho por aí e pronto, tudo se faz e felizmente conseguimos e foi... Hoje em dia eu faria tudo exatamente igual, mas pronto, eu sinto que é muito comum isto acontecer. Nós começamos com uma ideia porque também nós não conhecemos o mercado e depois tem que ser ajustado. Tem que ser ajustado. Sim, mas nós, e lá está, um casal que é acompanhado por uma wedding planner tem essa noção, nós logo na primeira reunião temos que ajustar expectativas. Exatamente, não é? Porque se me chegam a dizer que tenho um budget X e a ideia é Y, eu digo logo, olha, isso não é compatível. Sim, vamos ter que ceder em algum lado. Não é? E, era portanto, aquilo que estávamos a falar de perceber de acordo com o público-alvo o que é que faz mais sentido. Sim, olha, voltando aqui à transparência, aos profissionais, aos casamentos de sonho que vais vendo, é importante também dizer que muitas vezes esses casamentos acontecem e que são uma possibilidade dos profissionais mostrarem o seu trabalho e que muitas vezes, não é, vemos casamentos de sonho mas que também não são propriamente pagos por quem os está a usufruir deles, não é? Certo, mas isso é uma consequência de custos de marketing. É claro, como qualquer é um investimento como numa revista qualquer. Exatamente, é uma componente empresarial que faz todo sentido. Se aquela pessoa tem, pode, sei lá, vamos pensar numa influencer, por exemplo, a Bruna Corby, que casou há 2 anos também, como eu, e que fez o casamento, acho que até foi com o buquê de lixo. Exatamente. E na minha opinião, dos casamentos que eu vi naquele ano, foi maravilhoso. A própria Bruna é de uma elegância tremenda. Pronto, e ela realmente tem nas redes sociais dela a capacidade de transmitir o trabalho de outras empresas ao mundo, tanto que nós vimos isso na buquê de Lis. A buquê de Lis, que era conhecido por muito menos gente, quando fez o casamento dela, houve um disparo claro na performance da empresa. E, portanto, eu não acho que isso deva ser julgado. Se elas têm a possibilidade disso, é uma consequência do trabalho delas, que eu acho que faz todo sentido poderem usufruir. Assim como, por exemplo, um agente de viagens, falando das viagens, pode viajar mais porque, efetivamente, vai ter acesso a valores que, se calhar, uma pessoa que não trabalha no mercado não terá. Sim. É uma consequência do seu trabalho, assim como há outros trabalhos. Sim, é importante as pessoas perceberem as diferenças que existem, não é? E perceberem que é como se fosse, como se estivéssemos nós fornecedores, como se estivéssemos a pagar uma publicação numa revista. Exatamente. Quando estamos a investir num casamento, um influencer, muitas vezes é oferta, não é? Há uma troca de serviços e é importante que haja essa transparência, não é? E eu acho que hoje em dia são poucos os negócios, sobretudo negócios ligados muito ao ramo visual, que é o caso dos casamentos, que consigam ter tanto sucesso não se aliando a influencers. Portanto, eu se tivesse um negócio no mundo dos casamentos, fosse ele de que área fosse, uma dos meus principais investimentos seria trabalhar com influencers, porque sem dúvida que passam a mensagem da tua marca e da tua presença de uma forma que chegam a muita gente, não é? Chega a muita gente e que se calhar de outra maneira ia ser muito mais difícil complicado de fazer.
Sim, mas há que completamente. haver transparência, não é? Como no Sim. outro dia, nos episódios anteriores, falava com a Susana, que foi a fundadora da Simplesmente Branco, no papel que as publicações têm de serem transparentes ao ponto de explicarem ao consumidor que o facto daquela empresa estar ali não significa que tenha mais qualidade que a outra, não é? Porque Não, nós às vezes vamos a uma de publicação todo. e pensamos, olha, este fornecedor já que está aqui é porque deve ser bom. Não é, simplesmente pagou para lá estar, Não, não é? não, de todo. E aliás, falando em transparência, uma das coisas que a minha presença no digital também me ensinou é que nós temos que saber filtrar muito bem aquilo que vemos, porque há muita coisa que efetivamente é excelente, mas também há muita coisa que é só para inglês ver, como se costuma dizer. E eu já apanhei assim choques grandes por causa disso e por achar que por X empresa trabalhar com Y pessoa isso. é incrível e depois eu usufruí. E a minha opinião é completamente diferente. Eu, obviamente, não vou referir nomes nem dizer Não essas interessa coisas. nada. Não interessa nada Aqui e só nós só estamos aqui referimos por para o bom, aí. só referimos para o bom. Exatamente. Eu Sim. gosto muito disso e sou Sim. muito apologista disso. Mas, efetivamente, é essa a verdade. E nós temos que saber filtrar, como consumidores de redes sociais, aquilo que Sim, não é só porque a ali marca está. trabalha com aquele influencer ou porque aparece aqui ou acolá que ela é boa, não é? Portanto, há Exatamente. que investigar um bocadinho mais, ir um bocadinho mais fundo para perceber se existe efetivamente qualidade. Completamente, até porque eu digo-te uma coisa, isto já não entramos aí na parte da qualidade, mas também já da percepção pessoal de cada um. Aquilo que muitas vezes pode ser ótimo para mim, pode não ser ótimo para ti. E está ainda tudo bem, certo. ainda bem que não somos todos iguais. Ainda bem que não é? não somos todos iguais. Eu posso, por exemplo, ir agora com um creme, fazer um story e dizer, epá, eu adorei este creme, e não outra funcionar pessoa depois vai em a mim, não é? seguir e fica com uma alergia Claro. na pele. E não quer dizer que aquilo que eu tenha dito Que seja, seja mentira. mentira. Sim. Pois há muito estes lados que é preciso saber aqui balizar e equilibrar com esta coisa do digital. Tu falaste agora e referimos agora que é importante e que é falarmos do bom, não é? Porque muitas vezes isto digital é aqui uma porta aberta também para nós ou para as pessoas distribuírem coisas menos boas. Então há que ter aqui algum cuidado. Eu lembro-me de ver uma publicação tua ou de ver umas partilhas tuas de que quando fazias aquela análise de casamentos te perguntarem, então, mas porquê que tu não falas das coisas menos boas? E tu tens muito essa forma de estar de não... se é para dizer mal não vale a pena. Epá, porque assim, em primeiro lugar, eu acho que o casamento é algo muito pessoal. Portanto, eu tenho a certeza que muita gente gostou do meu casamento, mas muita gente não gostou do meu casamento e está tudo certo. No entanto, eu cheguei a receber 1 ou 2 comentários menos bons na altura sobre o meu vestido de noiva e aquilo para mim não é que me tenha magoado, mas deixou-me um bocadinho triste porque é uma coisa tão especial que eu acho que ninguém tem o direito de chegar lá e dizer gratuitamente, muito menos sem te conhecer, o que quer que seja de negativo sobre o assunto. E é muito essa a postura que eu também tenho com os casamentos na minha página. Eu não gosto de todos os casamentos que vejo, aliás, a maioria eu não gosto. Mas eu não vou ser a pessoa má e Mas os que não gostas deselegante. também não falas, não é? Não Mais vale não falo, falar. exatamente. Os meus pais sempre me ensinaram, se tens uma coisa boa a dizer, diz. Se não tens e não vai acrescentar Cala-te. nada, E ninguém te cala-te. perguntou. Ninguém te perguntou. Portanto, é essa a abordagem que eu tenho na minha página. E depois também, não quero... Eu olho para a minha página como um espaço muito safe, muito harmonioso e o pessoal dá-se tudo bem e muito raramente eu recebo comentários ou mensagens menos boas. E eu acho que isso também vai muito do tipo de coisa que nós publicamos e de como nós nos queremos posicionar. Então, se falamos de um ponto de vista Sim, depois a positivo... jeito. Exatamente, se falamos de um ponto de vista positivo, vamos ter um outcome positivo e do outro lado a resposta também vai ser positiva. Se queremos entrar numa de fofoca, que é assim, toda a gente gosta, eu também gosto e também as tenho na minha vida pessoal, mas acho que não é Não é o a sítio. sede. Não é o própria para sítio, isso. o sítio para ter. Exatamente. Tu vais fazendo análises de alguns casamentos, já falaste aqui do da Bruna Corby. Há assim mais algum que te tenha ficado na memória das últimas coisas que se fizeram em Portugal? Olha, esta semana da Dani Anete foi maravilhoso. Outros em Portugal, por exemplo, o da Bárbara Corby, que é a irmã da Bruna Corby, que já foi, se eu não estou em erro, em 2019, portanto já foi há uns aninhos. É um casamento que eu olho e que tem uma coisa que eu adoro, que é intemporal. Se o casamento fosse feito hoje, Continuava tudo certo, a não é? ser, a estar ótimo. Deixa-me ver se eu me lembro de mais casamentos agora assim.
Também adorei o da Inês Mendes da Silva. Completamente fora da caixa, Porque não é? foi exatamente, completamente fora da caixa. E quando me diziam assim, aquele vestido, eu não consigo olhar para as coisas assim. Eu adorei aquele vestido. Eu achei o máximo, porque imagina, Porque mesmo. era a cara dela. É a cara Não dela, é? exatamente. Era a cara dela. Se tu dissesse assim, Vitória, tu usavas aquele vestido, não, mas isso é porque não tem nada a ver comigo. Agora, com ela, Sim. era aquele vestido e só podia ser aquele vestido. É, né? Portanto, E aquele chapéu maravilhoso que ela usou, fazia ali um match era perfeito. um match perfeito. Tu que estás super atenta às tendências e aqui já te tens confessado, sim, quem vai à tua página tu tens mais ou menos. Mas és aqui uma adepta do intemporal. Qual foi assim a tendência dos últimos anos que te deixou assim, oh meu Deus, a sério, tem mesmo que ser? Olha, eu não gosto daqueles laços aqui atrás. Sim. Não é a tua cena. Não é a minha cena. E agora que tenho estado a acompanhar a Fashion Week em Barcelona, Sim. que esta semana é a Bridal Fashion Week, tenho visto que isso está aí. Voltou em grande. Pronto, eu acho que aquele laço assim gigante que depois tem aquelas. O tecido Fitas. assim, aquelas fitas A cair. Eu pessoalmente não gosto, mas lá está, isso depois também vai Depende muito de noiva de noiva claro. para noiva. É mais fácil para mim dizer coisas que eu gosto Então conta do lá. que coisas que eu não gosto. Eu adoro aquela fonte de champanhe com os copos. Sim, agora está super Amo. trendy, não é? Vou fazer 30 anos este ano e não me vou casar outra vez, mas quero muito ter isso na minha festa de 30 anos. Mais coisas, aquela, acho que está um bocado aquela vibe anos 20, também gosto muito. E depois, uma coisa que eu não gostava, e que agora agora gosto, gostas? e que se fosse hoje o meu casamento fazia assim, ter damas de honor com vestidos completamente diferentes umas das outras, texturas de tecidos diferentes, tudo assim numa vibe muito primavera, tipo um bocado Bridgerton, da série da Netflix. Se fosse hoje faria assim, que é como a minha amiga vai ter agora daqui a 2 semanas e vai ficar lindo. Mas pronto, Quando isto for sim. para o ar, isto já aconteceu, não é? Portanto já não é surpresa nenhuma. Não, já não é, já podem ver. Portanto, são as tendências que tu estás assim, Sim, que eu mais gosto. desperta. Sim. Descomplicómetro. Fala-me lá. Ai meu Deus, já não me lembrava disso. O descomplicómetro, olha, isso aí foi um bocado porque eu me apercebi com o meu próprio casamento que eu sou uma pessoa mais descomplicada do que aquilo que eu achava. E então trazer esse meu lado prático que eu acho que é muito pouco comum em noivas faz todo sentido, porque eu acho que as pessoas têm que deixar de olhar para o casamento como um bicho de 7 cabeças e ver as coisas de forma tranquila, tanto do lado dos noivos como do lado dos convidados. Por exemplo, eu não me identifico nada quando dizem que o casamento é dos noivos e os noivos é que sabem. Não. O casamento, se houver um casamento que são só eles os dois, o casamento é dos noivos. Mas quando é um casamento em que existem convidados, tem que haver uma relação diplomática entre uma parte e a outra. E, portanto, tem que haver bom senso, e a palavra é esta, bom senso, e isto é uma palavra que o meu pai está sempre a dizer, filha, é preciso ter bom senso na vida. E eu acho que isso se aplica muito aos casamentos. sempre. Sim. Aplica-se muito aos casamentos, que é, ok, sei lá, vamos imaginar que uma convidada quer ir de branco. Dá um exemplo de um descomplicómetro. Se eu iria a um casamento de branco, eu, Vitória, não iria, mas eu já vi pessoas a ir. Então eu penso, se eu fosse noiva e de repente me aparecesse à frente uma pessoa vestida de branco, eu ia passar-me da cabeça e deixar que isso arruinasse o meu dia, eu ia pensar, é só uma pessoa vestida de branco. Sim, mas bem, tem que haver bom senso também por parte dos convidados. Agora eu vou a essa parte. Agora, a outra pessoa também tem que pensar, ok, eu tenho este vestido branco e adoro, mas se calhar também tenho um vestido azul. Portanto, eu vou falar com a pessoa e vou perguntar se há assim tanto problema. E a pessoa fala com a noiva e diz, olha, tenho estes dois, estou em dúvida, podes-me dar aqui uma opinião? O que é que tu achas? Incomoda-te que eu vá vestido de branco? Incomoda-te. Isso aconteceu-me no meu casamento. Eu tive uma convidada que me mandou uma mensagem a perguntar, olha, eu tenho um macacão branco que eu adoro e eu estava a pensar levar ao teu casamento. Eu sou-te sincera, isso para mim não diz nada. Não faz confusão nenhuma, eu quero que as pessoas se divirtam e se sintam bem. Confesso que mete mais confusão pessoas vestidas de preto do que de branco. Também não me faz confusão. Não, preto é para funerais. Eu percebo isso.
Eu estou de uma perspectiva pessoal, Sim, mas eu sim. aceito isso completamente e acho legítimo que as pessoas digam isso. Mas lá está, é haver esta comunicação e não se criar atritos e desavenças que não fazem sentido nenhum por causa de coisas que no fundo são fúteis, porque são Sim. coisas completamente fúteis. E tu tentas descomplicar um bocadinho isso, não é? Porque as noivas continuam a procurar-te e a fazer-te perguntas e tu então costumas descomplicar, Sim, eu às não é? vezes até faço um bocado de psicóloga, porque eu já tive, por exemplo, já tive noivas a mandarem-me mensagens, por exemplo, a falar sobre as relações que têm com as mães e como é que iam abordar com as mães determinadas coisas que querem e como é que lhes haviam de dizer. Ou seja, eu até acho que às vezes abordam-me aqui de uma perspectiva aquela melhor amiga que se calhar está mais dentro do setor, digamos assim, e que lhes pode dar um conselho do que propriamente outra coisa qualquer. Então foi muito dessa interação que eu pensei, ok, eu vou pegar aqui em perguntas que me fazem muito deste tipo de relação diplomática e de como abordar certas questões e publicar no feed para mais gente ter acesso, porque se calhar é um problema de Quais outras achas pessoas. que são os principais dilemas, as principais dúvidas dos noivos? Olha, eu acho que é muito quem devem convidar e quem querem convidar, é um grande dilema. Coisas que gostam versus coisas que acham que os outros vão gostar. Portanto, no fundo, Agradar-nos a nós, agradar só aos outros. eu resumiria muito esta dicotomia entre agradar-nos a nós os dois ou agradarmos aos outros. E é aí que entra o tal bom senso de vamos encontrar aqui um meio termo, até porque no fundo casar é isso, é estar em meio termo e a meio caminho Por isso há com outra tantos pessoa. casais que se chateiam durante o processo de organização de casamento, Sim, não é? Porque que eu não entendo. Porquê? É uma outro boa prova de fogo, descomplicómetro. é uma boa prova de fogo. É outro Sim, mas há que descomplicómetro. descomplicar, não é? Olha, e agora que falas na questão dos convidados, o que é que tu lhes respondes quando te perguntam quem é que devem convidar? Olha, isto vai sair um bocadinho daquilo que é o suposto dizer no século XXI. Eu não gosto que as pessoas sejam tanto ao mar nem tanto à terra. Imagina, houve pessoas que eu não convidei para o meu casamento e que se calhar a minha avó achava que eu devia ter convidado, simplesmente porque eu não falo com essas pessoas há 20 anos, eu não vejo essas pessoas há 20 anos. Mas também havia outras que se calhar eu não considero que são próximas de mim, mas que são próximas, por exemplo, dos meus pais. E lhes fazia sentido ter uma ou duas pessoas que para eles são especiais e a mim, no fundo, não me ia fazer grande diferença. Portanto, porque é que eu vou criar aqui um problema por causa disso? Então a minha abordagem foi: vamos tentar chegar aqui a um consenso que seja ok para todos, mas eu também não vou criar mais relações com ninguém por não convidar para o meu casamento, ou o que seja, percebes? E é muito isso que eu digo, essa pessoa, tu costumas vê-la, costumas estar com ela no sentido de circunstância ou é efetivamente uma pessoa que faz parte da tua vida? E eu acho que vai sempre haver um bocadinho de tudo em todos os casamentos. Mas a tendência é cada vez haver casamentos mais pequenos, pequenos, não é? Aquilo que sim. temos assistido é Sim, cada eu vez... compreendo isso. E uma coisa é nós sermos taxativos e dizermos, não, eu só quero mesmo aquelas pessoas. Eu sou sincera, eu não era capaz de fazer isso. Não era de todo. Porque queres ferir pessoas que estão à tua volta, é isso? Não é só ferir pessoas que estão à minha volta, é mesmo porque eu tenho muitas pessoas e eu gosto de muitas pessoas e, portanto, para mim era impossível reduzir isso. Quantos convidados tiveste? Eu convidei 180, tive 150. É o normal. É o normal, sim, É o está normal. na média. Mas eu não... Sabes que os meus nunca se acreditam nisso. Eles vêm ter comigo, Isabel, vamos ter 200 convidados. Eu disse, ok, vamos apontar lá para os 170. Não, porque são pessoas mesmo importantes e certeza que vêm. Mas há sempre imprevistos. Eu tive 5 pessoas que na última semana me disseram que não podiam ir e faltavam tipo 3 ou 4 dias para o casamento, portanto isso acontece e é super normal. Agora, é mais num sentido de... Pronto, para mim fazia-me sentido que eu não conseguia dizer, olha, vou limitar a minha lista de convidados só a 70 ou 80 pessoas. Sim. Olha, para mim é prendas. impossível. Prendas? Sim, prendas. Fazem-te muitas perguntas sobre o que é que eu devo dar a um casamento, o que é que eu Fazem muitas devo, perguntas. quanto é que eu Olha, devo levar, o que é que eu devo, acaso quanto é que eu devo tive dar, uma- quanto é que eu ofereço. Tive uma pergunta há bem pouco tempo, pai, há 2 semanas, que foi, olha, nós estamos em dúvida se colocamos os nomes dos nossos pais no convite
ou não? E a minha pergunta foi, os vossos pais vão-vos ajudar a pagar o casamento? E ele, sim, vão contribuir, mas estamos na dúvida se sou muito antiquada eles estarem no convite ou não. E eu disse, olha, é assim, isso é uma opção muito pessoal, eu não acho que alguém vai olhar para isso e vai pensar que é antiquado. Agora, provavelmente vão olhar e vão assumir que os vossos pais vos estão a pagar o casamento, sim. Portanto a prenda não vai ser tão simpática. Pronto, isto é uma perspectiva mais calculista. Sim. Agora, relativamente a prendas, fazem muita pergunta de quanto é que se dá agora nos casamentos. Eu sou sincera, isso vai depender muito de casamento para casamento. Se eu acho ok, hoje em dia, dar 100 euros por pessoa num casamento, lamento, não acho. Já nenhum casamento custa 100 euros por pessoa. Mas também acho que não deve ser por isso, ou por uma pessoa não poder dar o determinado valor, que não vai ser convidada, claro. ou que os noivos não vão querer tê-la no casamento. Eu tive pessoas no meu casamento que não tinham possibilidades para dar o valor por pessoa que outras pessoas deram. Não. Graças a Deus eu estou rodeada de pessoas com bom senso. Não, isto, ou seja, não é por isso que eu quero que as pessoas deixem de lá estar. E eu até acho que nessa questão dos envelopes brancos, porque eu conheço várias pessoas que tiveram essa questão no casamento delas, mais vale as pessoas chegarem, eu preferia que chegassem ao pé de mim e me dissessem, olha, Vitória, não tenho a possibilidade. E eu ia dizer, olha, mas eu adorava que tu estivesses no meu casamento. Porque não é sobre isso e tu no final do dia não convidas as pessoas pelas prendas que vais receber. Portanto, 100 euros já não é ok? Não é ok. E listas de prendas? Olha, eu acho que hoje em dia não fazem muito sentido. Não fazem. Porque acho que a maioria das pessoas, quando se casa, já vive com a pessoa. Eu, pelo menos, já vivia com o meu marido há 3 anos. Antes de me casar, portanto, nós já tínhamos, na altura a casa não era própria, era alugada, mas já tínhamos a casa toda mobilada, tínhamos máquina de lavar roupa, louça, tudo e mais alguma coisa, portanto, é uma consequência dos tempos em que nós vivemos hoje em dia. E, portanto, se calhar faz mais sentido darem um valor monetário que depois os noivos podem utilizar para uma entrada para uma casa, que hoje em dia é tipo, para a nossa geração, é um rim ou 3 ou 4 e é mesmo muito difícil comprar casa hoje em dia, ou para um carro, ou o que seja, ou até para investirem como quiserem, o que quiserem fazer. E pronto, eu acho que isso hoje em dia faz muito sentido. Para mim, as listas de casamento... Olha, e pôr NIB e mencionar isso no convite ou não? O que é que tu achas? Mencionei. Porque é uma forma... É descomplicar. É descomplicar e é evitar determinados stresses que não precisam de haver. Isto é como quando nós criamos um e-commerce ou uma marca ou o que seja, nós temos que saber direcionar o nosso consumidor para a compra daquilo que nós queremos que aconteça. Compre. Exatamente. Portanto, neste caso, para nós foi assumidíssimo que nós não tínhamos lista de casamento e que queríamos receber dinheiro. Portanto, vamos descomplicar. Está aqui o NIB, se quiserem MBWay também está disponível. Podem fazer das duas formas. E correu super bem, tanto que a maioria das pessoas nem sequer nos deram um envelope. Antes do casamento já tinham feito a transferência ou MBWay. Eu acho que estes assuntos é um bocado pensarmos como aos nórdicos. O problema de nós temos medo de falar de dinheiro e mesmo da questão da transparência de valores que falávamos há bocado. Isto é uma coisa muito do sul da Europa. Eu tenho um dos meus melhores amigos mora na Noruega. Eu também não digo que nós tenhamos que ser como os noruegueses, porque também não é preciso ser 8 e 80, mas os salários de toda a gente na Noruega são públicos. Toda a gente sabe. Tema falar de dinheiro. Exatamente. E porquê? Porque não há diferença salarial, porque eles ganham valores justos pelos trabalhos que fazem, que não é o caso de Portugal. Sim. E muito disso vem daí. Portanto, também nos cabe a nós começar a falar de uma forma descomplicada destes assuntos, que no fundo é o que é. Faz parte do dia-a-dia, não é? Faz parte. Exatamente. Vamos falar agora um bocadinho sobre a tua marca pessoal.
Estás a construí-la, não é? O caminho faz-se Forma muito orgânica, muito orgânica. Que bem que assim é, porque organicamente garantes que tens junto de ti as pessoas que efetivamente gostam de te acompanhar. Qual é o caminho agora? Portanto, tu fizeste um curso, não trabalhaste durante muito tempo ou fizeste poucas coisas diretamente ligadas aos casamentos, fizeste o curso, há vontade de investir mais nesta área, de trabalhares na área? Olha, isso é uma pergunta muito interessante porque eu estou naquilo que eu chamo de crise de quase 30 anos. Já passei. Pronto, que é aquela crise de identidade que nós ficamos assim, mas o que é que eu quero fazer? Eu já tenho 30 anos, onde é que eu quero ir daqui para a frente? E eu acho que agora estou um bocadinho nessa fase de querer descobrir e de explorar. E como eu também já te tinha dito, não me ponham numa caixa porque eu gosto de muitas coisas e interesso-me por muitas coisas diferentes e, portanto, honestamente eu não faço ideia. Isto agora é uma página em branco e vamos ver o que é que vem daí. O que é que vem daí? Não sabes se em casamentos ou não? Não, é assim, eu tenho umas ideias, mas não sei se vão para a frente ou não. Podem ou não ter a ver com casamentos, mas vamos ver. Não sei se vai ser por aí. Quem ainda não te segue, conta-me lá a página onde as pessoas te podem encontrar. Vitória Amaral Galvão, portanto é o meu Começou nome. Por ser Vita Casar, Exatamente, que era uma brincadeira entre amigos. Hoje em dia, pronto, é o meu nome, Vitória Amaral Galvão, e é só irem ao Instagram e seguirem. Para terminarmos, algum conselho que queiras dar a quem nos esteja a ouvir? Duas coisas. Não deixem de fazer as coisas porque os outros já fizeram. Se vocês gostam, façam isso e sigam o vosso gosto e o vosso sonho. E a segunda coisa é não se estressem demais e não compliquem demais, aproveitem, é um dos melhores dias da vossa vida e de outra forma não faz sentido. Foquem-se naquilo que podem controlar. Exato, naquilo que podem controlar, exatamente. Muito obrigada, gostei muito. Obrigada, eu também gostei muito. Quanto a vocês, obrigada também. Foi um gosto voltar a este rodopio de gravação de um podcast. É sempre um desafio e eu tenho muito que agradecer aos meus convidados que mais uma vez vieram de corpo e alma para dar a conhecer as suas histórias, abrirem os corações e falarem sobre aquilo que os move. Agradecer também aos Amor ao Lume pelo espaço que nos cederam por terem sido casa e porque efetivamente isto é um rodopio, ninguém tem noção do que implica este projeto. Agradecer também à equipa de produção, Carlos Santos, que foram sempre uma equipa assim, que estiveram lado a lado e que sem eles nada disto seria possível. Quanto à CLEP, dizer-vos que podem continuar a contar connosco, em verdade e de coração aberto. Lembrar-vos que informação é poder e que sem a informação nada pode ser feito e, portanto, informem-se, estejam atentos, não se deixem levar por aquilo que vos aparece à frente, tentem pesquisar sempre um bocadinho mais e espero que este podcast tenha servido não só para entreter, mas também para vos dar também esta informação que é tão útil e tão importante para que vocês possam efetivamente construir e organizar o vosso dia de sonho. Obrigada e vemo-nos por aí.